drops to the ceiling before you slow. O Caderno da Dona Aurora. Autor: Clayton Stedler. I don't hate you, I just hate I let you go. Dedicatória. À minha família, por todo o amor, paciência e inspiração. Aos leitores, por darem vida a estas páginas e tornarem cada palavra significativa. A gente não vive para ser lembrado. A gente vive para lembrar que está vivo. Cada lágrima, uma vírgula. Meu coração batia como ponto final. A palavra tem que nascer da sua dor. E da sua alegria também. Do que te falta. I don't hate you, I just hate I let you go. Capítulo 1. Chuva e segredos. A chuva caía fina e constante, pintando São Lamburgue com tons molhados e tristes. As fachadas antigas pareciam derreter sob o cinza do céu. O reboco descascado revelava camadas de tempos esquecidos. As telhas, cobertas de musgo, brilhavam sob a água, e as janelas tortas se fechavam com o vento, como se quisessem guardar seus segredos. As ruas estreitas, de pedras, formavam pequenas poças onde a cidade se refletia em fragmentos. Pedaços de letreiros, luzes apagadas e um gato encolhido sob uma marquise. O ar cheirava a ferrugem e a café velho, e havia uma tristeza silenciosa que parecia emanar das próprias paredes. Me movi, e meu tênis produziu aquele barulho encharcado. Tic, tic. Meio chato o som típico de passos cansados na calçada rachada. Eu puxava o capuz da jaqueta, tentando proteger o rosto, mas a água escorria pelos fios de cabelo, misturando-se ao cheiro de terra molhada e ao hidratante da minha pele. Isso também era chato. Aquela rua das horas mortas, naquele momento, parecia suspensa no tempo. Prédios rangendo com o vento, vitrines vazias, letreiros que já não diziam nada e portas que batiam sozinhas, como se resmungassem do esquecimento. Tudo cinza, chato. Aliás, eu sentia que minha vida é igual a essa chuva, sem graça, caindo dia após dia. A chuva aumentou. Eu corria para chegar em casa, com o rosto encharcado e o corpo frio, quando meu pé escorregou. Perdi o equilíbrio e deslizei por alguns metros pelo chão molhado, sentindo a calça raspar no concreto. Então, perto da lixeira, algo chamou a minha atenção. Um detalhe fora do lugar, escuro demais para ser só lixo. Fiquei parado por um instante, surpreso e curioso, tentando entender o que era. Um caderno velho e molhado, jogado na grama, a capa desgastada tinha um nome escrito com uma caligrafia até que bonitinha. Dona Aurora, último caderno de aula. Peguei-o com cuidado, sentindo o papel úmido e áspero nas mãos. O cheiro era estranho, uma mistura de mofo e terra. Eu ia jogar aquela coisa chata fora, mas algo dentro de mim fez um clique, resistindo sem explicação. Quem era a Dona Aurora? Uma moradora do prédio? Por que aquilo estava ali? Apertei o caderno contra o peito e subi os degraus de 2 em 2. O prédio era antigo, e cada passo fazia a escada ranger, como se reclamasse do meu peso molhado. O cheiro de comida requentada e cigarro vinha de algum dos vizinhos do segundo andar, sempre vinha daquele andar. Girei a chave com dificuldade. Ela sempre emperrava quando chovia. Entrei, sacudi a água da jaqueta e respirei fundo para espantar o frio. Mal tive tempo de fechar a porta quando a voz da minha mãe veio atravessando o corredor. Pelo amor de Deus, Léo, olha esse chão. Vai tirar essa roupa agora, tá ouvindo? Vai pingar até no teto, desse jeito. Eu nem disse nada. Só fiquei ali, parado no hall, os pés formando pequenas poças no piso de taco. Ela apareceu com um pano de prato na mão e a testa franzida, o mesmo olhar cansado de sempre, que misturava preocupação e bronca. E esse troço aí? Achei. Murmurei. Um caderno. Lixo molhado, isso sim. Joga fora ali ou, agora, e troca essa roupa antes que fique doente. Mas... quis dizer que não era só um caderno, que havia algo ali, mas engoli as palavras. Ela não esperava a resposta. Voltou para a cozinha, murmurando algo sobre os horários do trabalho, como se o assunto estivesse encerrado antes mesmo de começar. Subi a escada interna em silêncio. A madeira rangia sob meus pés, e o som da chuva ficava mais abafado a cada degrau. Segui pelo corredor, meu quarto era a primeira porta. Quando entrei,
O local estava meio azulado pela luz que entrava pela janela entreaberta. O vento frio já tinha invadido, espalhando algumas folhas secas pelo canto da escrivaninha. Coloquei o caderno ali e fiquei um tempo olhando para ele. As letras da capa pareciam ainda mais antigas agora, mais sérias. Dona Aurora, último caderno de aula. A caligrafia era firme e lenta, de alguém que ainda acreditava que escrever era importante. Senti um tremor. No meu âmago algo dizia que os traços não eram feitos por mãos humanas. Tirei a jaqueta colada ao corpo. Um filete de água escorreu pelo meu pescoço, arrepiei. Vesti um moletom qualquer, sem pensar muito. A manga ainda estava virada quando me aproximei da janela. Lá embaixo, entre as árvores que cercavam o prédio, a casinha de madeira continuava de pé, o telhado torto, as tábuas meio gastas, mas firmes. Era minha, ou pelo menos, o único lugar que parecia me querer. A chuva batia nos galhos, e uma folha grande escorregava lentamente até cair com um ploque no chão de terra. A casinha balançava com o vento. Era loucura, mas ela parecia me chamar. Um sussurro antigo que atravessava a chuva e chegava até meu peito. Fechei os olhos, sentindo o cheiro da madeira molhada e o frio da chuva misturado à lembrança. O barulho da chuva virou outro, mais longe, mais antigo, como se eu ainda estivesse lá fora, segurando um martelo torto e um pedaço de tábua que mal conseguia carregar. Foi ele quem fez a casinha, com as próprias mãos, o jeito meio atrapalhado e aquele sorriso de canto que só aparecia quando estava inventando alguma coisa, meu pai. Naquela época, os dias pareciam menos cinza, mesmo quando a chuva não dava trégua, pois passávamos as tardes juntos ali no quintal. Ele sorria fácil e falava que a melhor madeira era a que já tinha sentido vento, água e sol, porque ela aprendia a resistir. A primeira vez que subi na casinha, ainda sem janela nem telhado, senti um frio na barriga. Ele ficou lá embaixo, me olhando com a mão na cintura e os olhos brilhando, não disse nada, só assentiu com a cabeça, como se tivesse me entregado um castelo. Ele tinha orgulho de mim, e eu, dele. Mas tudo mudou no dia em que ele chegou carregando algo. Parou na porta, olhou ao redor para ver se havia alguém observando, e então subiu rápido para o quarto, segurando aquilo com cuidado. Mas eu vi. Depois, começou a ficar mais ausente. Primeiro eram os atrasos, depois, os silêncios, até que um dia não voltou. Não teve despedida, nem bilhete, só silêncio. Desde então, a casinha ficou sendo minha, como se fosse a última coisa que ele me deixou, não para brincar, mas para lembrar que um dia ele esteve aqui. Abri os olhos. Sentei na cama e olhei de novo para o caderno. Ele estava ali, aberto em uma página que parecia ter se soltado com a água. A letra, apesar de borrada nas bordas, ainda era legível. E eu a conhecia. Mas de onde? Tinha uma frase no topo, em caneta azul escura. Tudo começa com o que esquecemos. Fiquei olhando aquilo por alguns segundos, meu dedo passou devagar pela tinta esmaecida, e o som da chuva lá fora parecia mais distante, como se eu tivesse colocado a cabeça dentro de um aquário. Tudo começa com o que esquecemos, mas o que eu tinha esquecido? Então eu vi algo surpreendente. Half pack in his pocket, unsent messages clogging his chest. Keeps a hoodie on his closet